Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. Hoje, claro, domingo de Ramos, o dia da entrada triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, que a gente já sabe que não era uma tribo, mas na entrada da cidade de Jerusalém. Logo mais a gente vai ter algumas fotos, algumas coisas que eu quero mostrar para vocês. Mas a Bíblia nos diz em diversos momentos, em diversas passagens nos evangelhos, que Jesus ia caminhando, ele ia passando, ele ia vivendo o seu ministério, mas também ele fazia milagres, curas, orava. Ele atendia muito dos pedidos das multidões que o acompanhavam. Eram diversas multidões por lugares diferentes, pessoas diferentes, e ele operava milagres. E no instante, ou nos dias que antecederam a sua entrada em Jerusalém, Jesus permanecia fazendo exatamente isso. A passagem que nós lemos hoje aqui em Marcos 11, se você ler Marcos 10, Marcos 11 é sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. Marcos 10 é exatamente a passagem que antecede. Ali está falando que Jesus... quem conhece a passagem do jovem rico? A passagem do jovem rico. Pois é, ele diz ao Senhor que o obedecia os mandamentos do Senhor desde adolescente, mas quando Jesus vira para ele e fala, venda tudo que tiver, dê aos pobres e me siga, ele seguiu ou não? Por quê? Porque ele não quis vender tudo que ele tinha. E aí Jesus diz, é mais fácil, enfim. Jesus também abençoa as crianças nesse capítulo. Ele diz, aqueles que não receberem o reino de Deus como uma criança, também não entrarão nesse reino. Ele está falando do coração puro das crianças, da inocência das crianças. E também tem a passagem do cego Bartimeu. Tudo isso em Marcos 10. O cego Bartimeu, que é um cego que está à beira da estrada pedindo esmolas, e ele grita por Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus vai até ele e o cura. E tudo isso no caminho de Jesus até chegar em Jerusalém. Jesus sabia exatamente por que ele estava a caminho de Jerusalém. Ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele em Jerusalém. Ainda assim, no caminho, a gente às vezes na antecedência de coisas que a gente sabe que são sérias, ou que são complicadas, ou que são difíceis, a gente fica ansioso, a gente fica nervoso. A Bíblia diz que Jesus, nessa entrada dele em Jerusalém, ele estava humilde. As pessoas podiam até estar gritando, Hosana, glória a Deus nas alturas. Mas Jesus estava humilde. O seu coração estava humilde. Ele sabia que ele estava indo para sofrer. Indo para sofrer. Seu coração estava no céu, mas os seus pés estavam no chão. Marcos 10, 32 diz assim. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele. Aqui. Eles o condenarão à morte e entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele e açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Ele ressuscitará. Marcos 10, 32. 3 dias depois, ele ressuscitará. Vamos lá, os discípulos, eles estavam como? Como é que é descrito aqui que os discípulos estavam? Eles estavam admirados. E como é que estava a multidão? A multidão estava com medo. Isso a gente entende que quando nós somos próximos de Jesus, a nossa perspectiva das coisas, ela muda. Porque na multidão, tinha muita gente que acreditava, de fato, que Jesus era Messias. Tinha muita gente que achava que Jesus era profeta. Tinha muita gente que não estava entendendo nada. Tinha gente de tudo quanto é tipo
de tudo quanto é perspectiva. Mas os discípulos que de fato conheciam a Jesus estavam admirados. Ao invés de ter medo, como a multidão que estava ali, que estava vendo as mesmas coisas que os discípulos, estavam com medo, os discípulos estavam admirados, porque eles não só conheciam, mas eles reconheciam Jesus. E é exatamente por isso que o nome da nossa mensagem hoje é Reconheça o Rei. E a nossa passagem, que vai ser como base para a nossa mensagem dessa manhã, é Mateus 21, versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão, prestem atenção, estendeu os seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Profeta de Nazaré da Galileia. Nós já falamos que Jesus estava vindo em direção a Jerusalém. Ele passa por Jericó e essa passagem nos diz que ele para no Monte das Oliveiras. E eu gostaria de mostrar para vocês uma foto, uma imagem, para vocês terem uma noção do que é. Quem já esteve lá reconhece esse lugar, essa imagem, mas quem não esteve, é interessante que a gente visualize de fato como é. Isso, claro, no dia de hoje, não é da época de Jesus, mas mudou muito pouco, ok? Vamos lá. Aqui é o que a gente chama de Monte das Oliveiras, e ali tem também o Jardim das Oliveiras, obviamente. Aqui já é a cidade antiga de Jerusalém, a cidade murada de Jerusalém. Aqui está aquela famosa mesquita, que tem um domo de ouro, que fica logo ao lado, questões de metros, de onde ficava o antigo templo do Senhor. E aqui nós temos uma imagem mais aproximada, que é o portão dourado. O portão dourado. Esse portão, ele hoje se encontra completamente fechado. Deixa eu botar aqui a imagem para vocês. Você pode botar, por favor? Obrigada. Esse portão aqui hoje ele se encontra completamente fechado e está fechado desde 1540, 1541 por ali, quando o sultão muçulmano ele dominava essa região. Ele mandou que esse portão fosse fechado, exatamente porque Ezequiel lá atrás, o profeta, profetizou que quando Jesus voltasse, ele voltaria e ele passaria por dentro do portão do leste, ou seja, exatamente esse portão dourado. E aí esse sultão, que dominava o território, ele fala então: vou fechar para que o Messias não volte, não entre por essa porta, para que essa profecia não se cumpra. E vocês podem ver aqui, isso aqui é exatamente um cemitério. É o cemitério dos islâmicos, dos muçulmanos. E tem uma outra foto que mostra o cemitério dos judeus, que fica do outro lado. Vamos lá. Aqui, como se fosse para cá, está o Monte das Oliveiras. Vocês conseguem até ver um pouquinho dos jardins e tudo mais ali nas bordas. O Jardim das Oliveiras está aqui nessa lateral e ele vem por aqui também. E aqui existe um miradouro que dá vista para isso tudo. O portão dourado está aqui, exatamente. Perfeito, obrigada, pastor. Nesse miradouro você vê esse
cemitério aqui, que é o cemitério dos judeus, que é um dos cemitérios mais caros do mundo, se não o mais caro do mundo. Porque existe uma profecia que quando Jesus passar, ele vai ressuscitar os mortos viverão. Então, os judeus, dentro da confusão, da falta de crença correta em Jesus, de fé correta em Jesus, interpretaram dessa forma. Então, esse aqui é um cemitério que todo judeu quer ser enterrado, porque eles creem que quando o Messias vier, eles vão viver, ok? Então, aqui nós temos o cemitério dos judeus e aqui, à beira, nós temos o cemitério dos muçulmanos, porque, de novo, dá suporte à ideia de que, quando Jesus voltar, ele não vai ter por onde passar, ele vai ter que atravessar os mortos para passar. Vai ser mais um impedimento para Jesus, de fato, entrar pelo portão dourado ou pelo portão do leste. Tendo dito tudo isso, a gente vê o quão quase impossível seria Jesus entrar e ter essa profecia cumprida. E é por isso que, para Jesus entrar, é preciso ter fé. É preciso ter fé. Nós precisamos crer que a profecia de Ezequiel vai acontecer. Aquele povo, é preciso ter fé para que Jesus entre. Nós precisamos ter fé para que Jesus entre nas nossas vidas, para que ele haja nas nossas vidas. Só voltando, Mateus 21, de 1 a 3. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhe: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada, com o jumentinho ao lado. Desamarrem-no e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, diga-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Eu acho essa passagem, o pastor Tiago tem até uma pregação que ele fala sobre isso, eu acho um dos pedidos mais aleatórios que Jesus poderia fazer para uma pessoa. Vá até essa cidade vizinha, até esse povoado, até essa cidadezinha, e pegue um jumento que vai estar do lado de uma jumentinha, desamarre, ninguém nunca vai ter montado nesse jumentinho antes, mas você traz, e se alguém perguntar, você diz que é para mim, e daqui a pouco eu devolvo. É das coisas mais aleatórias possíveis, imagináveis, muito aleatórios. Jesus não faz nada que não tenha um propósito. Exatamente essa questão do jumentinho foi para cumprir uma outra profecia com relação à entrada do Salvador em Jerusalém. Mas para entrar é preciso fé. Aqueles discípulos tiveram que ter fé nessa ordem aleatória de Deus para que a palavra fosse cumprida, para que Jesus entrasse na cidade. Jesus pediu e eles obedeceram. Nós precisamos ter fé para Jesus entrar na nossa vida. Quando a gente para pensar em algumas situações ao longo da vida, por exemplo, lá ao longo da Bíblia, Mateus 13, 54 a 58, Jesus, ele é chamado Jesus de Nazaré. Jesus está na cidade que é chamada sua. Jesus está em Nazaré. E diz assim, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são em seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa deles. Mas Jesus lhes disse, só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Outras versões, essa NVI e outras versões ainda faltam porque não tinham fé em Cristo. Porque tinha uma falta de fé naquele lugar. Se não tem fé, Jesus não age. Se nós não acreditarmos, se nós não declararmos a nossa fé por Ele, Jesus não vai entrar. Aquela era a cidade dele, pessoas que viram Jesus crescendo, conheciam a Jesus muito bem, sabiam que ele era filho de José, chamam José nem de José, do carpinteiro, dão o nome dos irmãos, das irmãs de Jesus.
filho de Maria. Da onde então vem esse poder todo? Como a gente conhece a Jesus faz toda a diferença. Não basta só conhecer a Jesus. Essas pessoas dessa cidade sabiam quem era Jesus, o conheciam, mas para eles Jesus era mais um. Era mais um. Era como se fosse meu primo, meu tio, fulano, ciclano, o cara que trabalha na padaria, o caixa do supermercado. Jesus era mais um. Mais um. Eles conheciam a Jesus, mas não reconheciam Jesus como Messias. E a Bíblia é muito clara. Jesus não operou milagres por conta da incredulidade deles. Tantos que conhecem a Jesus superficialmente. Existem tantos que estão satisfeitos com o que acham que conhecem de Jesus. Ah, mas eu sei que Jesus é filho de Maria. Eu sei que Jesus é filho do carpinteiro. Eu sei que Jesus é... Muitos ainda falam, eu sei que Jesus é o filho de Deus. Eu sei que Jesus é isso e aquilo. Eu sei que Jesus é bom. Jesus é bonzinho. Ah, Jesus é muito bonzinho. Eu gosto de Jesus. Eu não desgosto de Jesus, eu gosto de Jesus. Mas tem tanta gente que fica só nisso. Que conhece, mas não reconhece. Existe uma diferença muito grande entre as duas coisas. Jesus, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, é o nosso único e suficiente Salvador. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte de águas vivas. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso futuro. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. Então vai muito além de saber que Jesus era o filho do carpinteiro. Vai muito além do que falar, Jesus é bonzinho. Vai muito além do que falar, eu acredito em Deus, mas eu respeito todas as religiões. É o único caminho, a única verdade. E o único que é verdadeiramente vida. Para Jesus entrar, é preciso ter fé em Jesus Cristo. Fé, nós precisamos ter fé para obedecer. Como aqueles discípulos fizeram. Vá àquele povoado, encontra o jumentinho que vai estar amarrado na jumentinha. Ninguém vai ter montado naquele jumentinho. Vocês vão trazer ele até mim, eu vou usá-lo e depois vou devolvê-lo. Fé para obedecer o que quer que Jesus nos mande. Fazer o que quer que Jesus nos mande fazer. Se Jesus manda, nós obedecemos. Se ele fala vai, a gente vai. Se ele fala fica, a gente fica. E uma das coisas mais difíceis é se ele fala fica quieto, a gente fica quieto. Porque às vezes a gente quer falar, botar para fora, reclamar de A, de B, de C. É muito difícil controlar a língua. A Bíblia fala sobre isso. Dominar a língua é um desafio para o ser humano. É um desafio para a gente. Domínio próprio é muito mais difícil do que parece. Falar, tudo bem, nós temos que ter domínio próprio. Eu sou uma pessoa calma. Eu sou uma pessoa paciente. Eu sou uma pessoa generosa. Eu sou uma pessoa bondosa. Mas quando fica quente, aí o nosso caráter, ele de fato é mostrado. As nossas falhas, elas são reveladas. Nós precisamos ter fé para obedecer a Deus e buscar mudança. Se hoje é difícil ter domínio próprio, eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo me fortalece. Espírito Santo me dá esse domínio próprio, que eu consiga dizer não na hora de dizer não, que eu consiga ficar calado na hora que eu tenho que ficar calado, mas que eu também consiga me impor na hora que for necessário. É um bom senso vindo do céu, é uma sabedoria, é um discernimento que vem do céu, mas parte de nós. Se Deus nos der a sabedoria, a gente tomar o caminho errado, fomos nós que decidimos. A culpa não é de Deus, a responsabilidade é nossa. Nós temos que ter fé, além de obedecer, fé para gritar.
Eu não estou falando para você sair igual um maluco, gritando por aí, falando um monte de bobeira. Mas nós já falamos sobre isso aqui, sobre o cego Bartimeu. Aquele homem no caminho de Jesus a Jerusalém. Ele estava à beira da estrada, pedindo esmolas. Jesus saindo de Jericó, a caminho de Jerusalém, e Bartimeu ali, sem esperança. E diz assim no versículo 46 de Marcos 10. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus para e ele diz: chamem-no. E chamaram o cego e falaram para o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu faça? E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. É a fé daquele cego em Jesus que o cura. É a fé daquele homem. Jesus age, Jesus entra quando nós temos fé. Fé para obedecer, fé para gritar, porque às vezes na nossa vida nós vamos ter que gritar por socorro. A gente vai ter que clamar por misericórdia. A gente vai ter que falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha casa. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia do meu futuro, Senhor. Tenha misericórdia. Venha ao meu socorro. Venha atender o meu clamor. Eu preciso de Ti. Fé para gritar diante de uma multidão que com certeza falava: nós somos aqui alguns poucos. E às vezes a gente vai ao restaurante e a gente ri alto, a gente fala alto. Imagina uma multidão de seguidores, uma multidão daqueles que acompanhavam a Jesus. Vocês acham que aquelas pessoas estavam andando assim? Elas iam conversando, trocando ideias sobre os milagres que Jesus tinha feito. Você viu o que Jesus fez? Você viu o que... Às vezes um outro está reclamando: ai meu Deus, está demorando demais para chegar, meu pé está doendo, eu estou com calo, eu estou com bolha, eu estou com isso, eu estou com aquilo. Tinha conversa, tinha burburinho, tinha barulho. Mas o cego Bartimeu, ele gritou a ponto de incomodar as pessoas daquela multidão. Ele gritava tão alto, com tanta vontade, que diante do barulho da multidão, de milhares de pessoas, quando a Bíblia fala de multidão, ela está falando de milhares de pessoas. Aquele cego Bartimeu, ele gritou por cima do barulho da multidão. A gente também precisa gritar a Deus acima do barulho da multidão. A gente precisa clamar a Deus acima do barulho da multidão. E é muito lindo, porque ele sabia quem Jesus era. Ele não só conhecia, mas ele reconhecia, porque ele fala: mestre, eu quero ver. Ele sabia que Jesus era mestre, que Jesus era mais do que um profeta. A fé dele no Salvador, a fé dele em Jesus Cristo o salvou. Aleluia, aleluia. Precisamos dessa fé para gritar, para clamar, para se jogar aos pés de Jesus. Fé para descansar na esperança do céu. É a fé em Jesus Cristo que o faz entrar. É a fé em Jesus Cristo que traz cura. Para Jesus agir, é preciso fé. Fé, fé. Como a dos amigos daquele homem paralítico que desmontaram o telhado e desceram ele por dentro para que Jesus orasse por ele. Como a fé daquele menino que diante de uma multidão traz 5 peixes, 2, 3 peixinhos
achando que ia alimentar. Ele sabia que não era possível, mas ele trouxe o que ele tinha. Nós precisamos ter fé para trazer o que nós temos e deixar Jesus agir. Jesus faz, é Ele que faz o milagre, não somos nós. O milagre não vem dos nossos recursos, das nossas mãos, da nossa forma, com o que a gente tem, não. O milagre vem do céu, o milagre vem de Jesus. Mas para isso foi preciso levar os pães, foi preciso levar os peixinhos, foi preciso que aqueles amigos abrissem aquele telhado para que o paralítico descesse. Foi preciso que a mulher do fluxo de sangue atravessasse também uma multidão até chegar a Jesus, fraca, sem força, doente há anos e anos e anos, anêmica, doente de verdade. E aquela mulher vai dando bump em todo mundo. Sai da minha frente, sai da minha frente. Ela consegue chegar até a borda da... E ela toca na borda, na beira do manto de Jesus. E só de tocar, pela fé daquela mulher, ela é curada. E Jesus fala, em algumas versões ele fala, de mim saiu poder. De outras versões ele fala, de mim saiu virtude. A fé daquela mulher a curou, mas ela atravessou a multidão. Precisamos ter fé para crer que Jesus é Salvador. Salvador. A mulher pecadora, existe uma passagem que fala da mulher pecadora, que Jesus está na sala da casa jantando ou almoçando, ele está ali tendo uma refeição na casa de um fariseu. Na casa de um fariseu. E aquela mulher, que ela é julgada por todos, ela é conhecida, intitulada a mulher pecadora. Ela vai até ali e ela entra naquela casa. Ela podia não saber onde ela estava entrando, mas ela sabia que, a Bíblia diz que ela sabia que Jesus ali estava e ela vai até lá. E Lucas, capítulo 7, versículo 38, até o versículo 50 fala isso, mas nós vamos ler trechos aqui porque não temos tempo para ler tudo. O versículo 38 diz assim, ela leva um vaso de alabastro e unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés, ou seja, os pés de Jesus, com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, beijava os seus pés e o ungia com unguento. E aí no versículo 48, Jesus diz a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Fé, para entrar num ambiente desconhecido, que Jesus está lá. Fé para enfrentar qualquer julgamento, qualquer crítica, qualquer acusação, mas sabendo que eu estou indo rumo a Jesus. Aquela mulher fez exatamente isso. Ela conhecia mais a Jesus do que aqueles que estavam sentados à mesa com ele. Aquela mulher, considerada pecadora, pela sua fé, tem os seus pecados perdoados. É lindo, porque a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Aqueles homens que estavam ali naquela sala, eles eram considerados os mestres da lei. Eram os fariseus. Eram os que tinham privilégios que o povo não tinha. Eles tinham acesso aos manuscritos, travei legal. Aos manuscritos, aos rolos de escritura, também como eles chamavam. Os pergaminhos. E ainda assim, eles conheciam a palavra de Deus. Eles sabiam os versículos de trás para frente, não os versículos, mas eles conheciam o texto de trás para frente, de frente para trás. Eles conheciam o Pentateuco, tinham ali a carta dos profetas. Eles tinham tudo, absolutamente tudo diante deles, tudo, toda a fonte de estudo, de sabedoria estava ali com eles. Eram privilegiados, eles olhavam para Jesus, eles conheciam a Jesus como mais um profeta, mas eles se negavam a reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, que o Messias, o enviado do Senhor, aqueles por quem eles esperavam há tantos anos, estava diante deles e eles nem aí para Jesus. Para eles foi um jantar social como foi para qualquer pessoa. Vem aqui, vamos socializar um pouquinho. Vem aqui, vamos fazer uma refeição.
Jesus para eles era mais um, mas para aquela mulher não. Para aquela mulher pecadora não. Para aquela mulher pecadora, Jesus era Salvador. E é por isso que Jesus fala, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aleluia. A Bíblia também nos traz diversos exemplos. O pastor Tiago falou aqui algumas semanas atrás sobre os heróis da fé. E a Bíblia lista Abel, Enoque, Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Raabe, e dali por diante. E continua dizendo, ainda não tenho mais tempo para falar de A e B e C e D. E Jesus lista ali diversos homens e mulheres de Deus. Diversos homens e mulheres de Deus que tiveram fé. Uma fé sólida, uma fé que exigiu sacrifício, obediência, uma fé que exigiu renúncia, uma fé que exigiu posicionamento nos momentos difíceis. Esses homens e mulheres de Deus se posicionaram. E se eu mencionei nomes aqui que você não sabe, não conhece a história, são nomes básicos. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Solidifique a sua fé. Solidifique a sua fé. A nossa fé precisa ser ousada. A nossa fé ela precisa ser sólida. A nossa fé ela precisa ser estabelecida firmemente na rocha que é Jesus Cristo. Uma fé disposta a viver tudo, qualquer circunstância, todo tipo de sofrimento. Uma fé estabelecida no conhecimento que temos do caráter de Cristo. A nossa fé se fortalece conforme o caráter de Cristo é revelado a nós. E não é uma revelação sobrenatural que um anjo vai aparecer e vai ter um trovão, vai ter uma nuvem, não. É revelação que vem através da palavra de Deus. Nós conhecemos o caráter de Cristo lendo os evangelhos. Nós conhecemos o que Cristo fez lendo os profetas, as promessas, as profecias. A gente conhece o povo de Deus, a forma como nós devemos nos portar, reagir nos livros de sabedoria também, em Salmos, em Provérbios. A Bíblia é tão rica. E a gente diz, mas a Bíblia não fala especificamente sobre o TikTok. Mas a Bíblia não fala especificamente sobre a barata que subiu no telhado, o gato que subiu no telhado, sei lá. A Bíblia diz tudo o que a gente precisa. E a nossa fé, ela só é alimentada pela mensagem. Diz assim, em Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida o quê? Mediante a palavra de Cristo. É a palavra de Deus. Se nós não estivermos enraizados, estabelecidos numa igreja, a nossa fé não vai crescer. Se nós não estivermos estabelecidos com uma vida de leitura da palavra de Deus, de estudo, de meditação, a nossa fé não vai crescer. Não vai crescer. Da mesma forma que nós escolhemos onde a gente deposita a nossa fé. Todos nós temos fé em alguma coisa. Seja um ser divino, seja na cadeira. O pastor Tiago sempre dá esse exemplo. Você tem fé na cadeira, que você vai abaixar. Você não está vendo. Você vai abaixar, você vai sentar. Se a cadeira cair, so sorry, aconteceu. Mas você tem fé de que aquela cadeira não vai cair. Você acredita que ela vai ficar ali. Da mesma forma com Deus. A nossa fé precisa ser sólida, estabelecida no conhecimento do caráter de Cristo. E Cristo é fiel, é santo, é digno, é bom, é generoso, é cuidadoso, Ele é amor. Cristo se entregou. Cristo pagou o preço mais alto. Ele estava entrando em Jerusalém. Os tiveram que ter fé, todos tiveram que ter fé. Jesus falou de forma muito clara para ele, eu estou indo, vou ser entregue, vou ressuscitar em 3 dias. Jesus falou com todas as palavras. E mesmo assim, às vezes eles ainda ficavam meio perdidos, meio atordoados, sem entender o que estava acontecendo. Mas aonde a gente deposita a nossa fé é uma escolha. A Bíblia diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus. A gente não confia na nossa própria opinião, a gente não confia no que a gente tem, a gente não confia no montante que está na minha conta do banco, porque dinheiro vem e vai.
A gente não confia em A ou em B ou em C. Não, nós confiamos no Senhor, o nosso Deus, no nome de Jesus. E a Bíblia ainda diz que sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe. E mais do que isso, precisa crer que ele recompensa aqueles que o buscam. É lindo isso. É lindo isso. Porque não é uma fé, vamos dizer assim, unilateral. É uma fé que vem acompanhada de bênçãos. É uma fé que vem acompanhada do carinho, do cuidado de Deus, de recompensa àqueles que os buscam. Glória a Deus. Glória a Deus. Para Jesus entrar, é preciso fé. É preciso fé. Mas vamos continuar a nossa passagem. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Colocaram sobre ele os seus mantos e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. E outros cortavam ramos de árvore e espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Os discípulos, pela fé, mais uma vez, eles obedeceram, trouxeram os jumentinhos, prepararam os jumentinhos, colocaram os seus mantos sobre os jumentinhos e Jesus montou. Enquanto Jesus seguia rumo a Jerusalém, a Bíblia diz que a multidão estendia os seus mantos e colocavam ramos de árvores sobre o caminho, pelo caminho, ou ramos de palmeiras. Para Jesus entrar, é preciso honra, honra. Quando nós estamos falando de manto, a gente está falando de algo que representava o decoro moral daquelas pessoas, a dignidade daquelas pessoas, ou muitas vezes até o status, a tribo, a posição social, a identidade daquela pessoa estava no manto. Pelo tecido, pela cor, pelo corte, pela costura. Tudo isso era indicado no manto daquela pessoa. A identidade da pessoa estava naquele manto. E é muito lindo porque a Bíblia nos diz que eu sou o Senhor. Esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor, lá em Isaías 42. E aquelas pessoas, quando perante o caminho de Jesus a Jerusalém, do Monte das Oliveiras, do Jardim das Oliveiras até a entrada em Jerusalém, elas iam depositando os seus mantos na presença do Senhor. Para Jesus entrar, nós precisamos derramar os nossos mantos. Nós precisamos deitar os nossos mantos diante dele. A nossa identidade, o que a gente acha que é a nossa dignidade, aquilo que nos faz, aquilo que nos fez, aquilo que nos montou, a nossa cultura, os nossos pensamentos, a nossa identidade. Nós precisamos colocar diante de Jesus. Aqueles homens, aquelas pessoas que estavam colocando seus mantos, estavam desnudados, vulneráveis, entregues, prostrados, rendidos. Para Jesus entrar, é preciso honra. É preciso honra. Para honrarmos a Deus, a gente precisa entender o nosso lugar e o quanto nós somos pequenos, insignificantes, porque Jesus não entra onde ele não é Senhor. Jesus não age onde ele não é Senhor. Jesus não compete. Jesus não distribui a honra. A honra que é dele, não é de mais ninguém. O louvor que é dele e não é de mais ninguém. Mas em nome de Jesus, renda-se e prostre-se diante do Senhor. Entregue para ele o seu manto. Faça tudo na sua vida para a glória de Deus. Do seu pensar ao seu falar. Da decisão até o agir. Do levantar até o seu deitar. Faça tudo para a glória de Deus. E aquela multidão diz que gritava: Hosana, Hosana nas alturas, bem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. A verdade é que aquela multidão
não sabia muito bem quem era Jesus. Alguns sabiam, mas nem todo mundo. Nós precisamos preparar para Jesus um caminho de honra. Prepare para Jesus um caminho de honra. A Bíblia diz que da mesma forma como depositavam seus mantos, as pessoas depositavam ramos. Elas iam cortando folhas das palmeiras ou ramos, iam colocando ali, formando aquele tapete para Jesus entrar. Os ramos, eles representavam vitória. Vitória, vitória. Se o manto era a entrega, era a identidade que estava sendo entregue aos pés de Jesus, o que fazia aquela pessoa ser entendida, reconhecida, representada, os ramos, eles representavam vitória. Conforme eles iam colocando os ramos ali, é um significado histórico e cultural. Os ramos eram para celebrar. Jesus é vitorioso, Jesus é soberano, Jesus é glorioso, Jesus é bom, Jesus é poderoso. E dali por diante, aqueles ramos representavam isso. Então nós temos a entrega e nós temos a honra, nós temos a vitória e nós temos a identidade, tudo ali. Nós precisamos declarar hosana ao Rei dos Reis. 1 Timóteo 1,17 diz assim: eterno, ao Deus único, imortal, invisível, sejam honra e glória para todo o sempre. Amém. Tem uma canção que eu amo, que eu aprendi com a família Cruz, que hoje eu sou parte, que ela diz assim: ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é a nossa glória. Derrame, deite o seu manto e os seus ramos diante dEle. E Jesus entrará na Jerusalém da nossa vida. Da nossa vida. Até que Jesus de fato entra em Jerusalém. Ele entra em Jerusalém, ele chega, ele atravessa o portão e ele chega. E a Bíblia diz que a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este? E a multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Nem a cidade sabia, e nem a multidão sabia quem era Jesus de fato. A multidão que está falando aqui é a multidão que estava acompanhando Jesus na entrada dele de Jerusalém. Para ele, Jesus era Jesus é profeta? Mas ele é só profeta? Jesus é rei, Jesus é Deus, Jesus é o Messias, é o enviado do Senhor, Ele é o Cristo, Jesus
Cristo. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Por isso, a gente precisa aprender a não só conhecer, mas a reconhecer o Rei dos Reis. Que a nossa vida com Deus, ela seja muito além de ter quem é Jesus. Muito além de, Jesus é isso, 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 ou de ter o conhecimento pelo conhecimento. De ter o conhecimento pelo valor da informação. Não. Eu quero reconhecer a Jesus como Cristo. Eu quero reconhecer Jesus como Rei dos Reis. Quero reconhecer Jesus como Salvador, como fez o cego Bartimeu, como fez a mulher pecadora, como fizeram tantos homens e mulheres de Deus. Eu quero reconhecer a Deus para que Ele entre na minha Jerusalém. Eu quero ter fé nesse Deus para que Ele entre na minha vida. E aí, de fato, eu vou gritar e eu vou declarar: Hosana, glória a Deus nas alturas, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.